Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, não roubarás e etc. Eu, porém, vos digo. Essas são as palavras de Jesus. E hoje nós vamos pensar a respeito disso que ele falou. Ele citou as Escrituras e depois deu uma reviravolta em tudo aquilo que as pessoas que estavam ouvindo, ou os fariseus, os religiosos, pensavam sobre Escrituras. E nós vamos falar hoje sobre a diferença entre Escrituras e Palavra de Deus. Escrituras sempre são as leis de Moisés, os profetas, essas são as Escrituras. Até mesmo no Novo Testamento, quando se fala de Escrituras, se está referindo ao Antigo Testamento, às leis de Moisés, ao Pentateuco, enfim, as Escrituras, os escritos, que contam as histórias de um povo e Deus, ou as histórias de Deus e um povo, que nesse caso o povo de Israel. Essas são as Escrituras, a narração das histórias em que tem uma ação muito profunda de Deus nessa história. E palavra de Deus, nesse caso, se referindo ao texto, é aquilo que saiu da boca de Jesus. Porque, na realidade, a palavra de Deus é Jesus, como nós temos visto comprovadamente, muito bem registrado nas Escrituras, que a palavra de Deus, o verbo encarnado, o verbo de onde tudo foi criado, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem a verbalização, ou sem o verbo encarnado em Jesus. Jesus então se mostrou o verbo, a palavra. E que isso tem a ver? Tem a ver que entre aquilo que Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito, ou o que disseram, ou o que foi escrito, ou o que vocês leram e interpretaram nas Escrituras, está falando assim, 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 assado. Onde Moisés falou, onde todos os profetas falaram, onde os salmos falaram e etc. Eu, porém, se referindo a ele como autoridade maior do que aquilo que está escrito, eu, porém, vos digo, e vocês acompanhando o texto então, nas falas de Jesus, vocês vão ver que ele mudou completamente, ou, se vocês quiserem amenizar um pouco, ele deu outro sentido àquilo que estava escrito, aquilo que foi ouvido, foi falado. E Jesus também se referiu ao que vocês ouviram dos profetas, porque no início era tudo na base como é que fala? Da testemunha verbal. Era mais uma coisa de história passada de pai para filho. Não tinham os registros escritos, não tinham as Escrituras. Então ele falou o que foi dito aos antigos, porque depois se escreveu, tudo bem, mas no início mesmo de tudo, muito antes de se escrever as histórias, foi falada as histórias. Então era uma narrativa que se fazia, um testemunho verbal, né, que se fazia, até que um dia, recentemente, se chegou a escrever nos pergaminhos que a gente tem, que não são originais dos escritores. Tudo isso a gente vai ver com o tempo, mas para você que ainda não sabe, tudo isso que chegou até nós das Escrituras não são originais, elas são cópias de cópias e que sofreram sim, apesar de muita gente combater muito contra isso, tentar defender e tentar forçar um pouco a barra e negar, mas a verdade historicamente, cientificamente, se comprova que esses escritos que chegaram até nós, que formaram as Escrituras e a nossa Bíblia de hoje, elas não são originais, são cópias de cópias. E depois sofreram um pouco de alteração devido aos tradutores, do aramaico para o grego, enfim, para o hebraico para o grego, como você entenda.
sofreu sim alterações. E com isso o que eu quero dizer? Quero desacreditar? Não, muito pelo contrário, nós vamos chegar lá. Eu quero que você me acompanhe, que eu não sou contra as escrituras, eu só estou aqui para a gente pensar e dar um passo além a respeito da diferença entre escrituras e palavra de Deus, porque isso é o fator principal para que a gente possa interpretar a Bíblia de forma correta. E eu digo um pouco além ainda, de forma diferente dessa que nós estamos interpretando hoje. Porque hoje nós interpretamos a Bíblia assim, as Escrituras têm que comprovar a Bíblia. Ou seja, se está escrito, então está certo. Porque se criou uma doutrina com a Reforma Protestante de que as Escrituras são a palavra de Deus infalível e não tem nenhum erro, e que qualquer vírgula que você tirar dali, você pode sofrer a condenação do inferno se você for contra os escritos. Ou seja, as Escrituras se transformaram em uma espécie de livro mágico ou de uma coisa sacra que não se pode falar contra por causa da magia que tem em torno. Se tornou uma coisa, um ídolo. Por isso a necessidade próprio radical de se fazer a diferença entre escritura e palavra de Deus. Jesus disse isso, eu porém vos digo, propriamente para tirar da cabeça das pessoas muitas coisas. Bom, da nossa cabeça, em primeiro lugar, é que quando, mesmo no Novo Testamento, quando se diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para redarguir, né, para preparar o homem para as boas obras, tudo que é verdade, toda a escritura inspirada é útil para isso. Mas ela não está dizendo que a escritura é palavra de Deus infalível. Tem uma diferença, mesmo porque quando o escritor no Novo Testamento falou sobre a escritura, ele falou exatamente nesse ponto de vista que eu estou falando para você. Ele falou de escritura como os livros de Moisés, o Pentateuco, os Salmos. Isso era escritura para ele, porque ele não tinha na mão dele ainda os escritos, por exemplo, de Marcos, que foi o primeiro livro a ser escrito, né, que digamos assim, que é o mais antigo, que é a fonte mais antiga que nós temos e por isso provavelmente a de maior veracidade, e depois os escritos de Paulo. Ele não tinha na mão dele ainda os próprios escritos de Paulo para poder dizer que toda escritura divinamente inspirada. Ele falou de reescritura como nesse espírito que eu estou falando. Escritura como escritos, que contam uma história de Deus com o seu povo e do seu povo com o seu Deus. Ok? Então, colocado uma barreira nessa coisa aí, para a gente poder daí interpretar, fazer o divisor de águas sobre o que é escritura e o que é palavra de Deus, é fundamental. Para quê? Para que, gente, se está estudando muito sobre arqueologia, sobre descoberta, sobre línguas. Muitas pessoas de língua originais está contradizendo muito aquilo que nós temos aprendido nas doutrinas evangélicas, doutrinas cristãs a respeito das Escrituras. Porque nós com a Reforma, criamos um espírito nas Escrituras de infalibilidade. E muita gente tem a sua salvação, a sua vida espiritual baseada nessa infalibilidade das Escrituras. Você pode estar aí agora me chamando de herege, dizendo, Valdir, você está falando que as Escrituras então, elas estão erradas? Gente, as Escrituras são utilíssimas, elas que nos dão uma entrada para tudo aquilo que se possa conhecer sobre Deus, saber das histórias sobre Deus, para a gente
As Escrituras edificam a nossa alma, as Escrituras é fundamental. Eu quantas vezes e ainda choro até hoje lendo as Escrituras, porque elas são maravilhosas, são fundamentais, são importantíssimas para que a gente possa chegar até um conhecimento, até mesmo o conhecimento de Cristo. As Escrituras falam de Cristo, é dele, falam do Verbo. As Escrituras falam da palavra de Deus. Ela nos leva até a palavra de Deus. Mas agora eu vou falar do ponto de divisor de águas que tem que acontecer para que a gente não desfaleça na nossa fé e não perca todas as esperanças, se decepcione um dia quando a gente chegar à conclusão, estudando e vendo profundamente, que realmente as Escrituras são falíveis. Porque ela não é palavra de Deus infalível. Porque para se crer em Deus é necessário fé. E a fé como base, como estrutura dela, ela não tem que ter nada nem sequer escrito que seja infalível, que comprove a existência de Deus, comprove o que Deus faz, o que Deus não faz, comprove a salvação, comprove o céu, comprove a tua ida para o céu, para esse reino dos céus. Não, a fé tem que ser baseada no nada absoluto, em uma única coisa, uma revelação do próprio Deus diretamente para a nossa alma, sem artefatos nenhum, nem mesmo uma infalibilidade escrita. Ué, mas então como é que você está falando então que é tão importante a Bíblia? Sim que é importante, porque ela nos leva até Jesus, serve de aio, a lei. As Escrituras são a lei, como eu falei. Conta a história de Deus, fala da vontade de Deus a nosso respeito, e tudo isso é útil para nos ensinar, para nos redarguir, para disciplinar, tudo isso é ótimo. Mas o objetivo principal, o centro, o fundamento, a raiz que está colocada na profundidade de tudo, é a palavra de Deus viva e eficaz, é o espírito da profecia, é a pessoa de Jesus, ele unicamente. Se você for em Apocalipse, você vai ver que a palavra de Deus é Jesus. E quando a gente for interpretar as Escrituras, nós a interpretamos segundo Jesus. Se Jesus disse uma coisa e as Escrituras em algum ponto diz uma outra coisa que seja um pouco contrário, que seja uma vírgula contrária daquilo que é o espírito daquilo que é Jesus, então você descarta das Escrituras, porque essa é a parte falível. Ok? Vou explicar melhor. Jesus se encarnando, a palavra se encarnou, e não somente ela veio escrita ou veio falada, transmitida verbalmente através das histórias e que depois foram escritas. Não. Em Jesus, as testemunhas que viram o que Jesus fez e ouviram o que ele falou, escreveram aquilo para que aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus falou, o que ele realizou, sirva de regra máxima e absoluta e infalível sobre o que seja a palavra de Deus. O resumo da palavra de Deus é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lei transformada em palavra de Deus. Essa é a essência de Jesus. Essa é a verbalização da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus vista, viva e eficaz, e que esteve entre nós e que nós vimos a sua glória, a glória como unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então, diferença entre Escritura e palavra. Escritura é sim falível. E com os estudos, os avanços das descobertas, nós vamos ver que vai se chegar à conclusão de que existem muitas coisas que chegaram até nós nas Escrituras, que me desculpem falar, e você pode até me chamar de herege, mas não é confiável. Ok? Depois nós podemos fazer
um estudo mais profundo sobre isso, mas por enquanto fica essa simplicidade. Escritura podem falir, mas o que Jesus falou e fez é a regra, é a chave de interpretação das Escrituras e da vida. Quer saber como se comportar com o próximo? Veja como Jesus se comportou. Essa é a palavra de Deus viva para você de como você deve se comportar com o próximo. Quer saber como se deve tratar a prostituta, o homossexual, o ladrão? Tudo isso está registrado no comportamento de Jesus com essas pessoas. Porque Jesus veio e disse tudo aquilo que eu no início citei para você da passagem. Vocês já ouviram o que foi dito aos antigos, o que foi escrito, as escrituras dizem. Vocês ouviram? Vocês viram? Leram? Ok, agora eu, porém, vos digo. Não foi isso que Jesus fez? Quando levaram a adúltera para ser apedrejada, era a lei que se apedrejasse, era a escritura que se apedrejasse. Tudo muito lindo, bonitinho, tudo dentro da normalidade. Vamos apedrejar? Não. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, que seja o primeiro a executar. Ok, então o que mudou? Mudou que a escritura é falível. Ela não é humana, ela não tem amor, aliás, ela não é divina no sentido que não está ali o Espírito vivo de Cristo. Ela está ali misturado como escritura o espírito do escritor, que interpretou do seu modo, é divinamente inspirada, sim, não podemos negar. Porém, a inspiração do profeta, o espírito do profeta, como nós já entendemos com as próprias escrituras, ela é sujeita ao profeta. Ou seja, a sua animalidade, a sua animosidade, as suas emoções, a sua intuição, o seu modo de ver as coisas, os seus interesses políticos, seus interesses religiosos, tudo isso está envolvido nas Escrituras. Agora, na palavra de Deus, daquilo que saiu da boca de Jesus, não tem animosidade, não tem interesse próprio, não tem animalidade, não tem ira, não tem ódio, tem só o Espírito da graça, que é aquela que é a palavra de Deus verdadeira. Eu fui claro? Diferença entre escritura é estática, é escrito, a letra mata, o Espírito vivifica. Então a diferença é que Cristo é o Espírito, Jesus é a palavra, as suas ações, o seu modo de falar, o seu modo de ver as coisas é divino. A sua voz, aquilo que ele falou e aquilo que ele praticou, é o mesmo poder que criou todas as coisas quando não existia nada. Por isso, meus irmãos, vamos crescer na fé, vamos dar esse passo além e vamos começar a reler as Escrituras, mas reler do começo ao fim as Escrituras. Tudo que você lê, que não se enquadrar no Espírito da graça de Cristo, do que ele fez, do que ele falou, descarte, porque tem no meio influências humanas, traduções, não estou dizendo uma coisa assim de propósito, mas humana, errados. Eu não quero aqui desmerecer as Escrituras, porque graças a elas nós estamos onde estamos, mas também nós não podemos aplicar a elas toda a esperança da nossa salvação, da verdade, do saber profundo sobre Deus, porque seria uma idolatria, seria a idolatria do livro, e isso é muito cometido no meio evangélico. Vamos então dar um passo além, vamos crescer na fé, vamos parar de agir como menino e vamos interpretar a Escritura como Escritura e palavra de Deus como palavra de Deus. Vamos fazer a diferença entre as duas coisas e vamos começar então a viver a nossa vida, a interpretar a nossa vida e as Escrituras segundo o Espírito de Cristo, segundo aquilo que Ele fez e falou, e dali fazer a nossa base, a nossa chave, a nossa
coluna principal de interpretação de tudo, da vida e das escrituras? Vamos nessa? Um beijo. Nos acompanhe aqui, se inscreva no canal e se você tiver alguma coisa para falar, fale. Nós estamos abertos aqui a todos os comentários, ok? E vamos juntos nessa aí. Condivida o vídeo com quem você achar que possa ser útil. Um beijo para você, Deus te abençoe e te ilumine, que a palavra de Deus atinja o teu coração e que o Espírito da graça tome posse da tua vida, da tua mente e te dê discernimento, ok? Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.